Equações diferenciais ordinárias. O que são elas? Bom, eu vou começar com uma situação bem fácil de entender, bem comum. Tá? Isso aqui é matéria para cálculo 2, inclusive. Só para deixar claro. Eu vou pegar aqui um objeto, um corpo, e vou soltar ele. Tá? Tirar ele do repouso, deixar ele cair. E, naturalmente, a gente pode desenhar um diagrama de forças. A gente vai ter a força-peso. E, nesse caso, eu vou estar considerando a resistência do ar, T. Vou chamar T a resistência do ar. Né? E, naturalmente, a gente vai ter um vetor velocidade V para baixo. Certo? Na física, física 1, ou física do ensino médio, o que a gente pode escrever? A gente tem que, segundo a lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Certo. Mas quem seria a força resultante ou a massa vezes a aceleração? A massa vezes a aceleração é a diferença entre o peso e a resistência do ar. Para esse exemplo aqui, tá, eu vou considerar a resistência do ar, eu vou, digamos assim, supor que a resistência do ar siga a seguinte, não forma, mas o seguinte padrão, que vai ser de gama, um valor gama, que é o coeficiente de arrasto, que é super chato de calcular, enfim, que multiplica V. O que eu estou falando é que o coeficiente de arrasto, quanto maior a velocidade, maior o coeficiente de arrasto, é proporcional. Beleza, outra coisa que a gente pode escrever aqui é que a gente sabe que a aceleração, se você viu o vídeo de cálculo que eu fiz pro ET e pro IME, a aceleração é a taxa com que a velocidade varia, ou seja, é um dv muito pequeno, instantâneo, sobre dt. dv sobre dt é igual a mg menos gama v. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Você ainda não entendeu o que é uma equação diferencial ordinária? É uma equação que relaciona uma função a outra, de modo que essas duas funções estão relacionadas porque uma é a derivada da outra. Por exemplo, você tem a função y, não tem? Sim, y é a mais clássica de todas. Você tem y' que é sua derivada. Sim, e se eu falar que y' é igual a y mais 3? Isso é uma equação diferencial ordinária que a gente estuda, tá? Que você tem duas equações e elas estão relacionadas pelo fato de uma ser derivada da outra. Bem simples a ideia. E como é que a gente resolve uma equação diferencial ordinária como essa aqui que eu acabei de dar o exemplo? Ora, primeiro a gente tem que se perguntar qual é o problema. O que você quer descobrir? Você quer achar a solução para quê? Normalmente, 99% das vezes, você quer achar o valor de y, a função original, a função v. Você quer achar v em função do tempo. Normalmente é isso que você quer achar. Você tem dv dt e você quer achar, e v também, você quer achar v em função do tempo. Como é que você faz isso? Olha, a gente vai fazer uma coisa chamada campo de direções, tá? Campo de direções. Nesse exemplo aqui não precisa porque ele é muito simplesinho, mas vou falar aqui de qualquer jeito. Aqui eu coloquei valores, eu não, né? O livro do Boyce de cálculo, quem quiser pegar pra ler. Pegar valores arbitrários. Tá, nesse caso aqui ele chutou que a massa era 10, se eu não me engano. Ele chutou que a dvdt, valor aleatório. E a gravidade... Não, perdão, ele deu um valor aleatório pra massa, um valor aleatório pro gama, e a gravidade é 9,8. E aí o que ele fez? Ora, você fica chutando valores para velocidade e vê como a derivada ou como a taxa com que a velocidade varia em função do tempo se altera, como altera a velocidade. Nesse caso, nesse exemplo que ele deu, o que a gente tem? A gente tem que sempre que você está abaixo de um valor, que aqui vamos supor que a gente não sabe, sempre que você está abaixo de um valor tal, você vê que a velocidade ela tende a subir. Né? Ela tende a subir e sempre que ela está acima de um valor tal, ela começa a descer. O que significa? Significa que nesse campo de direções há uma solução de equilíbrio. Ou seja, nesse caso, a velocidade do corpo vai tender a um valor de equilíbrio, um valor fixo, um valor que ele vai ficar assim. E na física a gente chama isso de velocidade terminal. Tá? Se você pegar um objeto de muito, muito alto e soltar ele e deixar ele cair, vai chegar um momento que ele vai atingir a velocidade máxima de equilíbrio que ele pode alcançar. Tanto é que se você pular junto desse objeto, né, vou pular junto dessa bolinha aí, né, eu vou ver ela cair, aí assim que nós dois atingirmos nossa velocidade terminal, eu vou pegar ela e vou jogar para baixo. O que vai acontecer se você está deslocando equilíbrio? Vai estar jogando a bolinha, vai aumentar a velocidade da bolinha para cá, por exemplo. Só que ela vai começar a cair com o tempo até se estabilizar, né, e atingir o solo, enfim.
Não vem ao caso aqui. Tá certo. Como é que a gente faz para achar o valor exato de equilíbrio? Porque a gente pega valores, a gente meio que chuta valores, por exemplo, vou pegar, sei lá, 56 km por hora, tá caindo aqui, tá subindo aqui, tá subindo. Como é que a gente descobre? Bom, o que a gente tem aqui, bem fácil de enxergar, é que no equilíbrio, a taxa de variação de y dx, ela é igual a zero. Qual é a taxa de variação da velocidade? Zero, porque está no equilíbrio, ele não vai nem aumentar a velocidade, nem abaixar. Ou seja, nessa equação aqui, na EDO, portanto, na EDO, se você fazer dy dx igual a zero, você vai achar, nesse caso aqui, né, a velocidade de equilíbrio. Beleza? Nesse caso, você vai achar a velocidade. Nem sempre é simples assim. Nem sempre é simples assim. Eu posso dar um exemplo já. De um exemplo que é pauleira de equação diferencial ordinária. Beleza? Bem tranquilo. Agora eu vou dar outro exemplo um pouco diferente da biologia, tá? Sobre ratos. Vamos supor que você tem, sei lá, um ambiente perfeito para a criação de ratos, tá? Tem comida infinita, tem água infinita, não tem doença, não tem predador, não tem catástrofe, não tem nada, os ratos podem crescer em paz, certo? Certo. Você vai ter uns ratinhos aqui, você vai ter um crescimento de ratos, você vai ter d derivada de ratos em relação ao tempo, vai ser igual a um mr. O que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa de variação de ratos vai crescer de acordo com uma constante que depende do número inicial de ratos, tá? Basicamente isso que eu estou falando. E o que vai acontecer? Eu vou colocar corujas perto de onde esses ratos estão, de modo que as corujas, elas não se reproduzem, as corujas são um valor fixo, as corujas são imortais, elas não vão morrer nunca. O que as corujas vão fazer? As corujas vão todo dia, religiosamente, comer a mesma quantidade de ratos todo santo dia. É um caso bem específico, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, nesse caso, você tem que a taxa de variação dr dt vai ser igual a um mr de t, que multiplica, menos um valor x de ratos que eu vou chamar de x0. Show! Equação diferencial ordinária. Ela é um pouco diferente do caso do Newton, porque vocês vão ver já que se a gente fizer o campo de direções dela, ela não vai convergir para uma solução de equilíbrio. É mais ao contrário, na verdade. Já tem aqui feito... isso aqui, claro, depende dos valores, tá? Se você pegar um número muito pequeno de ratos sendo comidos todo dia pelos corujas, o campo não vai se comportar dessa forma. Isso aqui é para valores específicos. Que ele vai se comportar da seguinte maneira. Vocês estão vendo que para aqui ele chamou rato de P, eu chamei de R, tá? Ignora. Mesma coisa. Isso aqui é um R. E aqui não dá pra ver, mas é um T. De dias, segundos, meses, sei lá. Vamos analisar o que esse gráfico, o que esse campo de direções está nos dizendo. Ora, vamos supor que isso aqui é a população inicial de R, tá? População inicial de R. Se você começa com uma população de ratos de 850, os ratos não conseguem crescer mais rápido do que as corujas conseguem comer eles, mesmo sendo uma quantidade fixa de ratos sendo comidos por corujas. Então o que vai acontecer? Com o passar do tempo, a população de rato vai ser extinta. Beleza? Semelhante, se você começar com 950 ratos, as corujas não vão dar conta de acabar com os ratos, nem de manter em equilíbrio a população. Então, eventualmente, os ratos vão dominar esse ecossistema, eles vão crescer indefinidamente. Agora, se você conseguir, se você ter uma quantidade inicial de ratos de exatamente 900 ratos, não é 901, porque se você pegar 901 ratos, ele vai acabar crescendo no longo prazo. Não é 899, se você começar com 899 ratos, ela vai cair no longo prazo. Se você começar com 900 ratos, exatamente acontece uma coisa interessante, que a população se mantém estável, porque esse é justamente o estado, a condição inicial que permite que a taxa de variação de ratos com o tempo seja zero. Em outras palavras, dr dt igual a zero, ou seja, m r de t menos x0 é igual a zero. Ou seja, m r de t é igual a x0, ou ainda r de t é igual a x0
sobre a, a taxa com que os ratos crescem. Beleza? Então eu fiquei confuso com isso. Opa! Eu fiquei confuso um pouco no começo. Nossa, fiquei confuso no começo porque eu via que a solução de equilíbrio, no caso as variáveis, nem sempre convergiam para a solução de equilíbrio. E isso pode acontecer. Ela normalmente é um divisor de águas, pode ser para cima, para baixo, direita, para esquerda, não importa. Ele é um divisor de águas aí. Mas como eu disse anteriormente, isso nem sempre vai ser tão simples. Você tem casos extremamente caóticos e complexos, como por exemplo do pêndulo. No ensino médio a gente aprende que para um um ângulo teta, né? Que ângulo teta é esse? O ângulo teta é aquele que você tira o pêndulo da inércia, né? Então, por exemplo, esse aqui é um pêndulo preso numa superfície aqui, whatever. Esse teta aqui que eu tô falando, tá? Para tetas muito pequenos, tipo assim, um d teta basicamente, eu tô falando que nem é de... Eu tô falando de um d teta, falou infinitesimal, que ele é tão pequeno quanto eu preciso que ele seja. Para um d teta, a função se comporta como uma senoide. Uma senoide. Tá? Isso aqui é a velocidade do pêndulo em função do tempo. Mas e se eu fizer uma coisa diferente? Deixa eu apagar isso aqui que eu não vou nem mais precisar. Se eu fizer uma coisa diferente com esse pêndulo, se eu pegar esse pêndulo e fizer isso aqui. Se eu pegar esse pêndulo, fizer isso aqui, de tal modo que esse ângulo aqui seja 175 graus. E que seja 5 graus. Um ângulo gigantesco. Por exemplo, um ângulo muito grande. Como que esse meu pêndulo vai se comportar? De um jeito muito complicado, tá? Considerando, obviamente, a resistência do ar. A resistência do ar tá acontecendo aí, tá? Ela tá exercendo uma força sobre o pêndulo a todo momento. Como é que a velocidade do pêndulo reage em função do tempo? Mais ou menos assim. Na verdade, eu não posso desenhar esse gráfico assim, esse campo de direções assim. Por quê? Porque o pêndulo ele tem velocidade negativa. Então eu tenho que desenhar ele assim. Tá, esse aqui é a velocidade. Esse aqui é o tempo. Só um minuto, a gente vai espirrar. Beleza. Se eu fizer o campo de direções, eu não vou nem escrever a equação aqui, que ela é muito trabalhosa, eu não decorei ela. Isso aqui deve ser, assim, uma dor de cabeça imensa de escrever perfeitamente. Ele vai fazer isso aqui, mais ou menos. Beleza. Bem esquisito, né? Bem esquisito. E eu já vou explicar mais ou menos o que... Isso aqui continua, tá? Pra ambos os lados. Isso continua. O que eu tô querendo explicar com isso aqui? Quer dizer que, dependendo grandemente da condição inicial que você soltou o pêndulo, o que vai acontecer? Se você soltar o pêndulo a velocidade muito alta, vai demorar muito para ele cair num vórtex e começar a perder a velocidade, começar a oscilar, certo? Por quê? O que vai acontecer? Ele vai dar uma volta completa. Se você soltar o pêndulo aqui muito alto, com a velocidade V0 muito alta, meu Deus, tá bamba aqui o negócio. O que vai acontecer? Ele, na verdade, ele não vai fazer isso aqui de primeiro. Ele vai fazer isso aqui. Ele vai dar uma volta, talvez duas, e aí ele vai começar a fazer esse movimento oscilatório que dá pra perceber por esse campo de direções aqui. Obviamente, isso é uma equação diferencial ordinária,
que a gente quer achar a função v de t. Sabe o que é mais engraçado? Não tem muito bem uma solução definida para isso. Vocês têm aproximações muito boas para essa solução. Porque, cara, você vai ter que repetir. Por exemplo, fazer esse campo de direções aqui é mais tranquilo, porque é uma equação simples. Mas fazer isso, uma equação complexa, muitas vezes, porque aqui você precisa fazer poucas vezes, você já entende como é a cara mais ou menos aqui da solução de equilíbrio. Aqui você tem que fazer várias vezes. E sabe quem é bom pra fazer essas coisas, cara? O computador. O computador, pra fazer uma tarefa simples várias vezes, ele é perfeito. Então, assim, você pode pegar um computador e fazer quantas vezes você quiser pra ele descrever esse movimento, essa velocidade de função do tempo dessa equação diferencial ordinária, que ele vai te dar uma solução muito próxima mesmo do que você quer, tá? Mas é isso, no mais, essa é a primeira aula de equações diferenciais ordinárias. A próxima vai ser mais nomenclatura das diferentes tipos que essas equações podem aparecer, porque é importante a gente poder distinguir, diferenciar elas, né? Então a próxima aula vai ser muita nomenclatura, talvez uma coisa ou outra que eu vá aprendendo no meio do caminho. Mas é isso, gente. Obrigado por estar até aqui. Até mais.